Magazine de golos da jornada 6 da primeira divisão de futebol. Começamos pelo jogo transmitido pela AFL TV, Real 0, Oriental 1, golo de Joãozinho. Noutro jogo deste campeonato, aliás, Lourinhanense 1, Belenenses 1, primeiro golo marcado por Moussa Colli, minuto 72, viria depois o Belenenses a alcançar o empate já para lá do minuto 90, através de um golo de Pedro Pereira. O Futebol Benfica recebeu e venceu o Estoril por 1-0, golo de Elvis Fernandes de penalti. O 1 de dezembro perdeu em casa com o Sacavnense, a equipa B do 1 de dezembro. Primeiro golo Malam Fati, ainda na primeira parte, aos 45+2. Depois Malam Fati viria a marcar mais 2 golos. Completou um hat-trick, o avançado do Sacavnense, a figura deste jogo. Marcou aqui neste lance aos 70 e depois de grande penalidade também aos 78, já depois deste golo de Vasco Carvalho, que reduziu, mas Malam Fati brilhou mesmo nesta partida. Cacém 0, Loures 2. Os golos foram marcados, mesmo no final da primeira parte, por João Antunes, e depois, na segunda parte, Rodrigo Anjos fechou o resultado em 0-2. Olivais e Moscavide 0, Alta de Lisboa 0, sem golos nesta partida, e também não houve qualquer golo no jogo entre Associação Morteirense e Lourel, 0-0 nestas duas partidas. Relativamente ao Iriceirense 2, Malveira 1, não recebemos qualquer imagem deste jogo, uma jornada invertida. Na classificação, Oriental lidera com 15 pontos, em zona de descida Olivais e Moscavide, Associação Morteirense e Cacém. Na segunda divisão, Série 1, também jornada 6, cotada 0, Via Longa 0, num jogo que apoiou a luta contra o cancro, não houve golos. No Bobadelense 0, Sobreirense 1, vitória do Sobreirense, golo aos 6 minutos por Bernardo Miranda. Foi o único golo do jogo. No Tujal, o Jermel venceu por 2-0 com um bis de Gustavo Branco, os 2 golos obtidos na segunda parte, o primeiro aos 53 minutos e o segundo ao minuto 70. O Ponte Frielas recebeu o Camarate, começou a perder com um golo de Giovanni Di Caponi e depois deu a volta na segunda parte com um bis de Diogo Carvalho aos 66 minutos e também aos 79. O Carregado venceu o Ponte Rolense por 2-1 com golos de Diogo Santos, que o empate por Aldírio Pinto, e depois a vitória surgiu de grande penalidade que foi convertida por João Pires. O Povoense até começou a ganhar frente ao Alverca B com um golo de Gustavo Estevão logo aos 7 minutos. Na sequência deste lance, após um canto, aqui está o golo, só que o Alverca deu depois a volta na segunda parte. Também de canto, Jack Child fez o empate, minuto 48, e já para lá do minuto 90, Carlos Amaral deu a vitória ao conjunto de Alverca. O Santiria recebeu o Mocifalense, venceu por 3-1, adiantou-se no marcador ao minuto 40 por Ricardo Henriques, e depois dilatou a vantagem aos 43 com um golo de João Moreira. Já no segundo tempo, Guilherme Gomes vai fazer o 3-0 para o Santiria após um pontapé longo do guarda-redes. Aproveitou para fazer o 3-0 Guilherme Gomes. O Mocifalense reduziu ao minuto 90 penalti de Gustavo Grilate.
Bucelense 2, Vila Franca do Rosário 2, não recebemos qualquer imagem. Na classificação, Santiria, Carregado e Alverca lideram com 13 pontos. Povoense e Boboadelense estão em zona de descida, têm 3 pontos. Na Série 2, vitória do Fontainhas diante do Santo António de Lisboa. Primeiro golo marcado por Miguel Cruz. 8 minutos de jogo. Depois a contagem foi aumentada através de Rodolfo Belchior, aqui já com imagens da segunda parte, minuto 48, e Rodolfo Belchior a fazer o 2-0. Conseguiu depois reduzir o Santo António de Lisboa com um golo de Gilson Furtado aos 70 minutos. Aqui está o 2-1. A Nova SBE recebeu o Cascais em jornada invertida. Marcou primeiro o Cascais por Tomás Reis de penalti e depois a Nova deu a volta, primeiro com um golo de Henrique Martins e depois, aos 76 minutos, Gonzalo Hernández a dar a vitória à equipa universitária. O Tires venceu o Damaiense, 1-0 foi o resultado final. Aqui está o golo que deu o triunfo ao conjunto do Tires. No Taleio de Mãe Martins, 2-0. Primeiro golo, Ricardo Abelha, aos 15 minutos. E o 2-0 final foi da autoria de Flávio Brito. Estávamos com 76 minutos. Taleio de 2, Mãe Martins 0. Em Linda a Velha, a equipa da casa venceu o bairro da Boa Vista por 3-0. Primeiro golo, Guilherme Lopes, minuto 19. Ainda na primeira parte, o 2-0. Antes da meia hora, Rodrigo Martins dilatou a vantagem para o Linda a Velha, que viria a marcar mais um golo já perto do apito final. 87 minutos, num contra-ataque, Pedro Seidi a carimbar a vitória por 3-0 diante do bairro da Boa Vista. O Carcavelos foi ao Alto do Lumiar vencer por 3-0 o Águias da Mosgueira. Tiago Duarte foi o autor do primeiro golo e também do segundo, de grande penalidade. Estes dois golos na primeira parte. Já para lá dos 90 minutos, Martim Dias fechou o resultado em 3-0, favorável à formação do Carcavelos no Complexo Desportivo do Alto do Lumiar. No Municipal de Oeiras, Mário Wilson, Oeiras 3, Santa Maria 3. Marcou primeiro o Santa Maria, através de um golo de Miguel Lamas, logo aos 3 minutos. Chegou ao 2-0, ainda no primeiro tempo, por Marcos Dias. Na sequência deste lance que estamos a ver, estávamos com 28 minutos, 2-0 no marcador. O Oeiras conseguiu reagir na segunda parte e deu a volta ao marcador. Primeiro aos 52 minutos, Diogo Marinho fez então o 2-1. Já na reta final, aos 82 minutos, João Couto fez o 2-2 e aos 89, Samuel Mate confirmou a cambalhota no marcador. 3-2 neste momento, só que aos 90 mais 10, Henrique Silva gelou o Municipal de Oeiras e fez o 3-3 final. A Bóveda 2, Palmense 4, não tivemos acesso a qualquer imagem. Na classificação lidera o Tires com 14 pontos, seguido por Damaiense, Carcavelos e Santo António. Em zona de descida, Águias da Mosgueira e a Bóveda. Na terceira divisão, Série 1, jornada 5, Venda do Pinheiro recebeu e venceu o Negrais por 2-0. Primeiro golo marcado por Miguel Ferreira aos 51 minutos, uma jogada de insistência da equipa da Venda do Pinheiro. O segundo golo foi marcado por Diogo Ramos, minuto 60, resultado final então 2-0
para a Venda do Pinheiro frente ao Negrais. Em Alcaínça, o São Pedro venceu por 2-0 também. Primeiro golo, Vasco Alves aos 57 minutos. E o 2-0 final foi apontado por Tomás Fortunato ao minuto 81. O Montagraço foi derrotado em casa pelo Alenquer. Primeiro golo, Rodrigo Joia, 5 minutos de jogo. Aumentou a vantagem o conjunto da Alenquer por Rúben Patrício aos 18 minutos. E ainda durante a primeira parte, o Alenquer conseguiu fazer o terceiro por Manuel Henriques, aqui ao minuto 37. A reação do Montagraço veio só na segunda parte, minuto 58, o cabeceamento de Roman Koropka para o 3-1, só que, já para lá dos 90, o Alenquer viria a fechar as contas em 4-1. A bola bateu na trave e depois, com um belo remate, Luís Cipriano fez o 4-1. Pedra 0, Castanheira 0. Não houve golos nesta partida no campo da Pedra. No Cevadeiro, o Vila Franquense venceu por 3-2 o Freiria. Começou a perder. Mateus Marrucho deu vantagem ao Freiria. Empatou depois, ainda antes do intervalo, Diego Areses. Na segunda parte, o Vila Franquense deu a volta ao marcador aos 77 minutos, com um golo de Miguel Chumbinho, mas o Freiria conseguiu empatar aos 85 por Ricardo Esteves. A vitória do Vila Franquense surgiu aos 90+2, com um golo de José Guerreiro. O MTBA recebeu e venceu o Arneiros. Gonçalo Oliveira marcou o primeiro aos 25 minutos, empatou depois o Arneiros aos 37, um golo marcado por David Mendes. Gonçalo Oliveira voltou a marcar ao minuto 54, bisou na partida e fez o 2-1 para o MTBA. Cá está o segundo golo de Gonçalo Oliveira. Empatou novamente o Arneiros aos 73 minutos através de Marcos Silva, só que o MTBA ainda foi buscar os 3 pontos aos 84 minutos com um golo de David Chaves. No campo Domingos Pinto Jorge, em Igreja Nova, vitória dos locais que começaram a perder. Arnon Pongmai fez o 1-0 para o Atos Cunhados, após este pontapé fora da área, mas o Igreja Nova na parte final deu a volta, primeiro por Rodrigo Silva aos 86 e aos 90 minutos Tiago Sousa, mas não temos acesso a esse último golo. A Rodense 3-2 frente ao Livramento, marcou o primeiro o Livramento, que obteve os seus 2 golos por João Rocha e por Bruno Santos. O Arrodense marcou por Pedro Simões e Rodrigo Carvalho, sendo o golo da vitória aos 90+7, alcançado por Sandro Turcato, que deu o triunfo ao Arrodense já para lá do minuto 90. Na classificação lidera o Vila Franquense com 13 pontos, seguido, aliás, por Castanheira, MTBA e Pedra, que têm 11 pontos. O último é o Livramento. Na Série 2, o Catujalense recebeu e venceu o Tenente Valdez por 3-1. Primeiro golo marcado por Anderson Senna, na sequência deste lance. Depois, um bis de Querubim Silva, marcou aos 54 minutos na sequência deste lançamento lateral e depois também aos 71 minutos, após um contra-ataque bem desenhado pelo Catujalense, rápido e eficaz. Nesta altura estava 3-0 no marcador.
e o Tenente Valdés reduziu aos 81 através de Lucas Duarte. O 1º de dezembro C empatou com o Belas em casa, começou a ganhar com o golo de Pedro Bacci aos 20 minutos e depois o Belas viria a empatar já para lá do minuto 90 aos 96 com um golo de Francisco Passo. CAC 4, Ponte Frielas B 0. Vitória gorda do CAC, que marcou aos 40 minutos por Edmilson Monteiro. Depois, aos 45 mais 1, Edgar Lopes fez o 2-0 para o CAC. Na segunda parte, mais 2 golos. O primeiro alcançado através de Rodrigo Mineiro, 76 minutos, remate de longe de Rodrigo Mineiro para o 3-0. O 4-0 final apareceu aos 83 minutos e foi alcançado por Samuel Sousa. Algueirão 1, Rio de Moro 2. O Algueirão começou a ganhar com um golo de Rudimílio Barbosa aos 59 minutos e o Rio de Moro deu a volta bem perto do apito final. Primeiro aos 86 minutos por Rodrigo Monteiro e depois aos 90 mais 2 Rodrigo Martins deu então os 3 pontos ao Rio de Moro. Arsenal 72, 1-1, frente ao Monte Lavarense. Tivemos apenas acesso ao golo de André Oliveira, do Arsenal 72, que foi marcado aos 58 minutos. O Monte Lavarenses viria a empatar aos 88 minutos por Gonçalo Rodrigues, mas não tivemos acesso a essas imagens. Também não temos imagens do Mercês 2, São Joanense 3, nem do Despertar 3, Frielas 1. E também não temos imagens do Bragadense 1, Sintrense B 0. Na classificação lidera o Rio de Moro com 12 pontos, seguido por Belas, São Joanense e Sintrense B. O Frielas é o último, não tem qualquer ponto. Olhamos agora para a Série 3, também jornada 5. Começamos pelo Operário Lisboa 2, Olivais 2. Primeiro golo marcado por Ivo Ferreira aos 12 minutos. Empatou depois o Operário aos 34 por Diego Novo. O Olivais fez o 2-1 aos 38 minutos, Rafael Neves, e o empate, o 2-2 final, aos 41 minutos por Ivan Alves, todos os golos marcados na primeira parte deste jogo. União de Santos recebeu e venceu o Associação da Torre, com o único golo a ser apontado por Júlio Monteiro, ao minuto 90, 1-0, vitória do União de Santos. Quem também venceu 1-0 foi o Leões de Porto Salvo, a jogar fora frente ao Casa Pia, marcou aos 80 minutos. João Furtado deu os 3 pontos aos Leões. O técnico venceu por 2-1 o Algés, marcou primeiro Simão Nunes ao minuto 44 e fez o 2-0 aos 68 Duarte Barros. O Algés conseguiu reduzir ao minuto 85 com um golo de Gustavo Anastácio. Porto Salvo 0, Malveira da Serra 4. Natei Emanuel fez o primeiro golo para a equipa do Malveira da Serra, 8 minutos. Depois, ainda na primeira parte, Kennedy Fortunato, aos 25, fez o 2-0 para o conjunto do Malveira da Serra. O terceiro golo por Daniel Christopher, aos 41 minutos. E depois, o 4-0 final, com um bis de Natei Emanuel aos 52 minutos de jogo. Porto Salvo 0, Malveira da Serra 4. O Estoril B venceu por 5-2 o Mirantense. Começou a ganhar com um golo de Guilherme Albuquerque. Depois marcou mais 4 golos. An Yu bisou na partida. Gabriel Valente também fez um golo para o Mirantense.
Os golos foram marcados por Sandro Santos, Daniel Simões e também houve um autogolo de Ricardo Pinto. 5-2 foi o resultado final então entre Estoril B e Mirantense, um encontro que decorreu no campo número 2 do Centro de Treinos do Estoril Praia. Relativamente aos outros jogos, não tivemos imagens do Lisboa SC 0, Estrela da Amadora C 1, nem tivemos imagens também dos Salesianos de Lisboa 1, Olivais Sul 1. Na classificação, temos então o Operário de Lisboa na frente com 13 pontos, seguido pelos Leões de Porto Salvo. O Lisboa SC é o último com 3 pontos negativos, que perdeu na Secretaria.